Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática C para alunos do terceiro ano do ensino médio. Essa é mais uma videoaula do conjunto de videoaulas de análise combinatória. Tudo bem? São os famosos problemas de contagem. Nós vamos tratar mais especificamente neste vídeo do assunto permutações com elementos nem todos distintos, também conhecido como permutações com elementos repetidos ou permutações com repetições. Então, vamos ao que interessa. Permutações com elementos repetidos, né? O que acontece quando a gente vê esse problema? O título já diz, não é verdade? Muitas vezes nos deparamos com problemas envolvendo permutações de elementos com alguns elementos idênticos, né, repetidos entre eles. Por exemplo, senhas que vão ter dígitos ou caracteres iguais, né? Palavras que vão ter letras iguais. A gente arranjar, né, organizar objetos que entre esses objetos temos objetos idênticos. Bom, esse é o tipo de problema, tudo bem? Então, esses tipos de problemas ficaram conhecidos como permutações com elementos repetidos, permutações com repetição ou permutações com elementos nem todos distintos. Mas por que a gente não pode usar o que a gente já aprendeu sobre permutações? Porque, gente, o problema das permutações simples, né, ou simplesmente permutações, ele se caracteriza pela presença de elementos diferentes 2 a 2, né, distintos 2 a 2, tá? Vamos aí, né, a um problema e ver como é que isso aí funciona. Olha, gente, é com esse problema que eu vou tentar mostrar para vocês todos os detalhes, os porquês que a gente vai usar um novo conhecimento, que a gente vai aí aprender esse conhecimento, tá bom? Qual o total de anagramas das letras da palavra apara? Bom, vamos lá. Uma solução. Como há 3 As em apara, vamos resolver esse problema fazendo uma lista dos anagramas possíveis aqui, ó. Então, gente, eu já fiz todos os anagramas aqui, ó. APR, ARAP, né? A pra A, e aí sim por diante. São todos esses. Organizei todos aí, vocês podem perceber, né? Assim, ó, a primeira coluna está em ordem alfabética, depois a próxima também, né? Fui fazendo assim, tá? Então, eu fiz todos. Pelo princípio aditivo, temos que o total de anagramas das letras da palavra para é igual a 20. Só somei, são 20 anagramas. Ora, agora pense no seguinte, ó. Note que se tivéssemos considerado o problema anterior como uma permutação simples, né? A para tem 5 letras, tá? A contagem seria muito superior a 20, né? Ou seja, teríamos obtido, ó, 120, que é igual ao quê? A fatorial de 5. Por quê? Se eu tivesse considerado que fossem elementos distintos. Faz sentido? Olha, em vez dos 20, que é a quantidade real de anagramas, já para. Ou seja, seria 120. E a resposta real, né, é 6 vezes menor, né, do que a resposta que se a gente pensasse ele como um problema de permutações. Por quê? 6 vezes 20, 120. Tá? O que teria sido contado a mais se usássemos fatorial de 5? Né? Então, eu vou explicar para vocês. Ó. Para cada dos 20 anagramas contados de a para, teríamos contado 6. Cada anagrama, hein? Cada um transformaria em 6. Por que isso? Pois os 3 As seriam considerados como diferentes, em vez de serem considerados como iguais. Então, gente, eu fiz um esquema para vocês verem uma coisa bem interessante. Ó. O esquema a seguir ilustra bem a contagem errônea para 3 dos anagramas de A para. Vamos lá. Ó. Primeiro, gente, eu peguei esse anagrama aqui, ó. APARA. Então, aqui eu fiz o esquema considerando como se os As fosse diferente e deu um índice para cada A. Então pense comigo aqui, ó.
A1, A2, A3, os As não mudaram de posição, nem o P, nem o R, olha. Olha aqui, ó. A1, A3, A2. O A é A, né? Então, o que que eu fiz? Eu mudei o índice aqui para vocês verem que isso seria contado a mais. Olha aqui o próximo. A2, A1, A3, mudei a ordem dos índices, o próximo. A mesma coisa, o próximo a mesma coisa, o próximo aqui também fiz a mudança. E por isso, para APARA, eu obtive 6 diferentes, né? Mas na verdade são o mesmo, porque A é A, né? Aí se você quiser dar uma pausa e observar isso que foi feito com mais calma, faça isso aí no vídeo, tá bom? Vamos lá. A mesma coisa eu fiz aqui para ARPA. Olha, obtive 6, sim, mas na verdade é um só. Só mudei os índices de cada A aqui. Considerei como se fosse um A1, A2, A3. É a mesma coisa para o anagrama RAAPA. Rapa, né? Obtive 6 também. Bom, os índices 1, 2 e 3 inseridos em cada letra A de A para dão uma impressão de que os A são diferentes, mas na verdade eles são idênticos 2 a 2, né? Logo devemos dividir 5 fatorial se a gente fosse fazer, né, quer dizer, o fatorial de 5, se a gente fosse considerar que são todos elementos distintos, né? Que dá 120 por 6. Mas por que o 6? Olha, gente, porque é o fatorial de 3, porque quando a gente faz isso aqui, a gente considera que os A são diferentes. Então, por exemplo, eu divido por fatorial de 3, né, que é o 6, para a gente não cometer esse equívoco, né? Então, olha só, para chegarmos à resposta 20, que é a correta. Quando a gente divide por fatorial de 3, a gente está pegando cada 6 a mais do que o real, né? Ou, quer dizer, cada 6 vezes, né, da contagem real, a gente está fazendo uma correção, tá? E aí vocês podem ver pelo cálculo que chegamos realmente a 20. Então é isso. É isso que você precisa fazer. Ah, professor, peraí, então se tiver duas letras idênticas, eu divido por 2 fatorial? Exatamente, é o que a gente acabou de perceber nisso aqui. E se tivesse 4 letras ou objetos idênticos, a gente dividir por fatorial de 4, né? Fatorial de 2, né? Agora, se tivesse 4 letras idênticas, fatorial de 4. Exatamente. Bom, agora é o seguinte, vamos pegar esse problema motivador 2 aí. Qual é o total de anagrama das letras da palavra banana? Vamos lá, vamos pensar um pouco sobre isso. Então, gente, fiz aí um esquema para ser mais ou menos a mesma coisa. Olha, banana. Banana tem 3 As, né? 3 letras A, né? E 2 N's, né? Que são idênticos, né? São 6 letras ao todo, 6 letras. Eu não posso fazer, ó, eu não posso fazer uma permutação de 6. Por quê? Isso aqui daria quanto? Daria fatorial de 6. Mas isso não é verdade, porque tem letras idênticas. Então, é como se eu tivesse aqui, igual aquele esqueminha que eu falei para vocês, ó. A1, A2, A3. Se eu fizer isso, eu estou contando assim. A1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1 e 3, 1, 2 e por último 3, 2, 1. Gente, isso com os As. Isso com os As, tá? Vou mostrar uma coisa para vocês. Bem, dobrei aí essa linha. Por quê, professor? Por que o senhor dobrou essa linha? Pelo seguinte fato. Porque se a gente fizer o 6 fatorial, né, o fatorial de 6, além de considerar os As diferentes, também estamos considerando os diferentes. Então, ó, olha só, a gente tem que lembrar também que nós temos aqui um N1 e um N2, se a gente fizer isso, né? Faz sentido? Olha lá, ó, N1, N2, ó. Não é verdade, ó? N1, N2, ó, e aqui o 2, 1. 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1 e 1, 2, 2, 1. Então, o que que a gente tem que fazer para corrigir isso aqui?
né? Então, isso aqui simplesmente não dá certo. Por quê? A gente, na verdade, para contar certinho, ó, cada palavra, então, foi contada 3 fatorial vezes a mais que o A, então a gente tem que pegar isso aqui, ó, dividir primeiro por 3 fatorial. E depois que eu fizer essa divisão, eu tenho que fazer o seguinte, tenho que dividir por 2 fatorial, né? Por quê? Por causa dos n's, que tem 2 n's repetidos. Depois de fazer isso, faço isso. Mas aí lembrando, né, algo sobre frações, que eu posso escrever isso aqui assim, né? Do 2 aqui eu posso considerar que tem 1, né? Vou só subir um pouquinho aqui, tá? Considerar que tem aqui um 1. E aí, ó, agora na verdade ficou o sinal aqui, ficou fora, né? Vamos arrumar isso aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu posso escrever isso aqui, fatorial de 6 dividido por fatorial de 3, né? Vezes 1 fatorial de 2. Ou seja, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Olha só que interessante, tá? Ô professor, mas aí, quanto que dá isso na realidade? Ó, eu já fiz os cálculos aqui, vai dar 60, tudo bem? Espero que vocês tenham entendido que eu posso fazer isso aqui, ó, direto então. Por quê? Fazer uma divisão e depois pegar o resultado e dividir de novo, eu já posso pegar aquilo que eu estava dividindo inicialmente e dividir pelo produto dos fatoriais. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, hein? Mas eu vou esclarecer melhor, ok? Então, pessoal, fórmula das permutações com elementos repetidos. Bom, eu espero que primeiro você tenha entendido, né, o que a gente fez. E com aquele raciocínio a gente chegou nesse procedimento aqui. Vamos lá. Considere N elementos a serem permutados e entre ele há K1 elementos repetidos, ou seja, idênticos 2 a 2, K2 elementos repetidos, ou seja, idênticos 2 a 2, K3 elementos repetidos, né? Ou seja, idênticos 2 a 2, até uma certa quantidade de Km elementos repetidos 2 a 2, né? Nm números naturais não nulos, é claro, né? E é claro que essa quantidade de elementos aqui tem que ser menor ou igual ao total, não pode ser maior, né, gente? Claro que não pode ser maior, né? Por quê? Porque se for maior, pensa bem, uai, como é que eu vou ter mais elementos do que o total que eu estou permutando, não é verdade? Lógico também que m menor que n, né? Porque não faz muito sentido se for uma permutação simples, não é verdade? Então não faz muito sentido a gente usar essa fórmula se for uma permutação simples aqui. Mas isso é evidente, tem que ser, tá? Mas vamos ao lado prático da coisa. Logo, o total de permutações desses n elementos pode ser calculado utilizando a fórmula. Essa aqui é uma simbologia muito usada, né? Permutações com elementos nem todos distintos, né? Aqui no índice aqui fica o total de elementos e em cima, como se fosse um expoente, as quantidades, né? De elementos repetidos dos grupos, tá bom? Então, basta a gente dividir o fatorial do total pelo produto do fatorial de cada quantidade dos grupos aí que são de elementos repetidos, ó, tá? Então, tranquilinho, bater e valer, tá bom? Vamos lá, vamos aos exemplos, vamos lá. Exemplo 1 aí. Quantos são as senhas possíveis de 8 dígitos formados por todos os dígitos dessa data de nascimento aqui, tá bom? Vamos resolver esse problema aí. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Nós temos realmente aqui, né, 8 dígitos. Na verdade, 8 dígitos. Só que, ó, olha só o que a gente tem aqui, ó. Tem 3 zeros, né? Ó, tem 2 uns, não é verdade? E temos 2, vou fazer assim um xizinho, 2 dígitos 2. E sozinho aqui, né, temos o 5, né? Bom, então vamos lá. Vamos escrever 3 uns, 2
2, assim, né? Para saber que é a quantidade, né? Temos... O que mais que eu esqueci aqui? Ah, tá. 2. Não, desculpa, gente. A gente tem 3 zeros, né? Opa, lá, vai o professor dando mancada aqui, ó. 3 zeros, né? 2, 2 e 2 dígitos um, né? Isso. E um dígito 5, né? Então, como é que é, professor? Como é que vai ser? Usando lá aquela fórmula que a gente usou, temos 8, temos 3 zeros, 2, 2 e 2. Vamos aqui, isso aqui vai dar o fatorial de 8, dividido pelo fatorial de 3 vezes o fatorial de 2 vezes o fatorial de 2. Simples assim, tá? Vou desenvolver isso um pouquinho aqui para vocês entenderem como é que é o processo. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Não vou desenvolver por quê? Porque está aqui o fatorial de 3, né? Para que eu vou desenvolver? Então, já vou cancelar, né? Simplificar isso aqui. O fatorial de 2 é 2 vezes 1. O outro fatorial de 2 é 2 vezes 1. Também vou aqui simplificar. 2 vezes 2 é 4, não é verdade? Bom, então eu tenho simplesmente que resolver esse produto aí, né? Vamos fazer isso. Bem, pessoal, e ainda deu muitas senhas, viu? Deu 1.680 senhas. Apesar de todos esses elementos idênticos aí. Tudo bem? Vamos lá, vamos à próxima. Olha aí. Qual o total de anagramas das letras da palavra bananada que não iniciam com consoante? Ó, agora nós temos uma restrição, mas dá para usar, tá? Qual o total de anagramas das letras da palavra bananada que não iniciam com consoante? Ou seja, tem 4 vogais A e não tem outra vogal. Então vai ter que iniciar com um A. É fato para vocês? Vamos lá. Só para organizar, né, gente? A gente tem 4 letras As, né? 2 Ns, né? Duas letras Ns. Um B, na verdade. E um D. Um D. 8 letras. Certo? Ó. 8 letras aí. Confira aí, por favor. Bom, se fosse diferentes, era fatorial de 8, pronto. Mas tem isso aqui, ó. Isso aqui para a gente corrigir, ó. 4 As e 2 Ns. E ainda tem uma restrição. Tem que iniciar com A. Pronto. Fixei o A. Como eles são idênticos, eu não vou me preocupar muito com o resto aqui. Aqui eu tenho uma possibilidade, ó. 5, 6, 7, 8. Tem uma possibilidade para esse A aqui, né? Só, gente, esse A aqui, uma possibilidade só, não é verdade? Bom, aí sobrou. O que sobrou, né? Olha. Então, já usei um A, ficaram 3, né? Faz sentido? O que sobrou? 3 As, 2 Ns, um B e um D. Ou seja, sobraram, né? 7 sobraram. 7 sobraram. Olha, agora é só permutar o que sobrou, né? E como que eu posso fazer isso aqui? Fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 3 vezes o fatorial de 2, tá bom? Então, tenho exatamente isso aqui, né? Seguindo aquele raciocínio que a gente fez, só desenvolver agora. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3, que eu vou aqui cancelar, na verdade. Dá 1 aqui, vezes 2 vezes 1, que eu vou desenvolver aqui, tá? Isso aqui dá 10, né? 5 vezes 2 dá 10. 7 vezes 6 é 42, então eu tenho quantos? 420 anagramas da palavra bananada que não iniciam com consoante, ou seja, que inicia com uma dessas vogais A. Tudo bem, pessoal? Então, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero principalmente que vocês tenham aprendido mais um pouco, né, dos conhecimentos.
Então, até a próxima videoaula. Tudo de bom!